Oi, pessoal. Então, hoje eu e a Suzana vamos falar um pouco sobre o sistema francês de amortização, que é conhecido como Price e como SAF. E para começar, a gente vai falar o que é amortização. A amortização de um empréstimo é o processo de sua liquidação por meio de pagamentos periódicos, ou seja, é aquela parte da prestação que você vai estar reduzindo da sua dívida. Bem, agora que vocês já sabem o que é amortização, eu vou explicar o que é o sistema francês de amortização. Esse sistema admite prestações constantes e periódicas ao longo de todo o período de amortização. Cada prestação é composta de duas partes, da amortização e dos juros. A amortização diminui o valor da dívida e os juros remuneram o capital, ou seja, as prestações relativas ao pagamento de um empréstimo são formadas por duas parcelas: amortizações, que correspondem à devolução do capital emprestado, e os juros, que são a remuneração do capital emprestado. Então, a gente tem essa fórmula que é prestação igual amortização mais juros. Pelas prestações serem fixas, o que acontece? O valor da amortização é crescente e o valor dos juros é decrescente. A tabela Price. Sabemos que, para aplicar fórmulas de matemática financeira, a unidade da taxa de juros deve ser a mesma do número de períodos. Se por acaso isso não acontecer, isto é, estivermos trabalhando com taxas nominais, o sistema francês será chamado de sistema Price ou tabela Price. A tabela Price consiste na planilha de um financiamento enquadrado no sistema francês de amortização, onde é anotado o cronograma de recebimentos e pagamentos. Nela temos os juros, temos o valor inicial, temos as parcelas. Bem, veremos isso à frente. Aqui, como vocês podem observar, temos a tabela Price. Mostra o período, qual é o mês, pode ser bimestral, anual, semestral, como combinado, ou como pedido no exercício. Você consegue calcular a prestação se você tiver um número total de períodos e se você tiver o empréstimo, né, o valor, o saldo devedor. Então, nessa tabela a gente tem o período, prestação, amortização, juros e o saldo devedor. Como vocês bem lembram, a amortização e os juros vão sempre formar o valor total da prestação. Isso quer dizer que não é necessário que você calcule o preço das três coisas, o valor da prestação, da amortização e dos juros. Basta você calcular dois deles e você consegue chegar no terceiro. Agora vocês já conhecem a tabela Price, então eu vou ensinar vocês como calcular os valores para colocar nela. Bem, primeiro a gente vai precisar calcular os juros. Quando a gente começar a calcular os juros da primeira prestação, vai ser simples como cálculo de juros qualquer. Porém, no próximo período, você vai ter que levar em consideração algumas coisas. Os juros do período vai ser o saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros. Então, o cálculo da amortização. Como a gente já viu lá no começo, a prestação ela é formada pela amortização mais os juros. Então, para a gente descobrir a amortização, a gente vai ter que fazer a prestação menos o valor dos juros. É bem simples, é bem fácil, mas necessita saber a fórmula para calcular o valor dos juros. Então, preste bem atenção em todas as fórmulas. Ok, agora a gente vai ver o cálculo da prestação. O cálculo da prestação é dado por a prestação é igual o valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao período vezes a taxa de juros, sobre 1 mais a taxa de juros elevada ao período menos 1. O cálculo das prestações é uma sequência uniforme de dados, ou seja, é a série que exibe o retorno do capital
através de pagamentos iguais em intervalos de tempo constantes. E agora, o cálculo do saldo devedor. O saldo devedor é o saldo devedor do período anterior menos a amortização do período atual. E aí a gente tem essa fórmula bonita que fecha a nossa tabela Price. Agora que já vimos o que é o sistema de amortização francês e como calcular os seus valores para montar uma tabela Price, vamos resolver um exercício para tentarmos entender esse conteúdo de forma mais clara e observar também como ele se aplica na prática. Então vamos começar. O exercício ele parte do seguinte: construir uma planilha para um financiamento pelo sistema Price de amortização com valor inicial de R$1.000, a ser pago em 4 prestações mensais com uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. É interessante a gente observar que o enunciado fala de uma taxa de juros compostos, pois como vimos no início da aula, nesse sistema de amortização, os juros é calculado sobre o saldo devedor correspondente ao mês anterior, e não ao saldo devedor inicial, como acontece no regime de juros simples. Então, voltando ao exercício, nós sabemos que o valor presente, que é o valor financiado, foi de R$1.000. A taxa de juros é de 5% ao mês, então I é igual a 0,05. E também temos que o período ele corresponde a 4 meses. Para iniciarmos a resolução desse exercício, vamos lembrar que, de acordo com o sistema de amortização francês, as prestações do empréstimo possuem valor fixo, e por isso começaremos calculando o valor dessas prestações. Nós sabemos que a fórmula para encontrar o valor dessas prestações é essa, e substituindo os valores que foram separados no slide anterior, realizando os cálculos, nós temos que o valor das prestações aproximadas a um número de 4 casas decimais é de R$ 282,0118. Aqui nós temos a tabela começando a ser formada. O saldo devedor ele foi assumido no mês 0 e foi de R$1.000. Os valores das prestações referente aos 4 meses e logo abaixo a soma de todas elas. Seguindo a resolução do exercício, agora vamos calcular os juros referente ao primeiro mês, que se dá pelo produto entre a taxa de juros, que é de 0,05, e o saldo devedor correspondente ao mês anterior, que é o saldo devedor inicial de R$1.000. Efetuando os cálculos, nós temos que os juros do primeiro mês é de R$50. Então, acrescentando esse valor na tabela, e agora calcularemos o valor da amortização referente ao primeiro mês do empréstimo, que é o valor da prestação, menos os juros calculados anteriormente. Substituindo os valores, temos que o valor da amortização nesse período será de R$ 232,0118, como foi colocado já aqui na nossa tabela. Para terminarmos de preencher os valores referentes ao primeiro mês, basta calcularmos o saldo devedor, que é dado pelo saldo devedor do mês anterior menos a amortização do mês presente. Assim, temos no primeiro mês um saldo devedor de R$ 667,9882. Completada a nossa coluna referente ao primeiro mês, utilizaremos os mesmos passos para calcular os meses posteriores. Então, calculando os juros referente ao segundo mês, nós temos um valor de R$ 38,3994. Calculando o valor da amortização referente ao segundo mês, nós teremos um valor de R$ 243,6124. E calculando o saldo devedor no final da segunda prestação, temos R$ 524,3757. Agora, para o terceiro mês, calculando seus juros, nós temos o valor de R$ 26,2188. E sua amortização é de R$ 255,7930. E um saldo devedor de R$ 268,5827. Como vocês podem ver, aí foi colocado na tabela. Por último, calculando os valores do quarto mês, nós temos um juros de R$ 13,4291, colocado aí na tabela, e uma amortização
de R$ 268,5817. Como vocês podem observar, o valor da amortização é o mesmo que o do saldo devedor. Então, calculando o saldo devedor referente ao final da quarta prestação, nós teremos que o saldo devedor é de R$0, quitando-se a dívida. É importante dizer que nós decidimos aproximar os resultados a um valor de 4 casas decimais e não de 2, como que acontece no uso da nossa moeda, para que seja possível mostrar que no final do empréstimo a dívida será anulada completamente. Porém, mesmo assim, existiram aproximações, e é possível perceber isso, pois ao somar os valores de todas as amortizações, temos um valor muito próximo ao saldo devedor inicial, porém não exatamente igual. E além disso, também podemos observar que ao somar o valor total de amortizações ao valor total de juros, nós temos o valor total de prestações pagos pelo devedor. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre sistema de amortização francês. Espero que tenham gostado. Lembrando que esse conteúdo ele vai cair na nossa próxima avaliação. Então, caso exista qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Bons estudos para todos nós e um grande abraço. Tchau, tchau!